Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Legal? Espero que sim. Meu nome é Juan, aqui eu moro em Santa Catarina, então muito mais conhecido como Carioca. Moro numa cidadezinha no meio oeste catarinense, então não tem muitos cariocas aqui, então é muito mais fácil lembrar. Eu sou barbeiro já há 4 anos, mais ou menos, profissionalmente falando, né? Vou contar um pouquinho dessa história, um pouquinho da experiência e um pouquinho de tudo que eu tenho percebido, né? O Vande disse que eu tenho o tempo que eu quiser para falar, então eu vou dividir em duas partes. Vai totalizar um vídeo de 3 horas. Não, tô brincando, é zoeira. Eu separei só alguns pontos aqui para falar, e eu vou tentar ser o mais breve possível, até para não ficar maçante. Não sou dono da verdade, eu não sou habituado a fazer vídeo, então me perdoem porque tá tudo muito caseiro aqui, tá? Então assim, eu conheci o Vande há mais ou menos, acredito que uns 5 anos, e a gente se aproximou por questões religiosas. A gente tem a mesma pegada em defesa de evangelho e coisa arada, que cabe talvez num outro vídeo. Não é corona, pode ficar tranquilo. O que acontece? O Vande eu já admirava muito por conta disso, e a gente tinha uma pegada muito parecida, né? Então eu sempre compartilhava texto dele, ele meu, e a gente tinha essa amizade virtual. Ah, Logo que ele fez o curso e ele começou comprando as coisas dele, foi montando a barbearia dele, eu já tinha essa vontade. Então ele para mim foi uma referência porque ele estava vivendo naquele exato momento o que eu estava pretendendo para um pouquinho para frente, né? Então eu me apeguei muito a ele, foi uma época que a gente conversou bastante e eu perguntava tudo, cara, preço tesoura, com tanto dá para abrir uma barbearia, não dá, como que funciona e tá. E eu fui desenvolvendo e tive o prazer também de acompanhar ele nesse início e tudo mais e tal. Ele já é barbeiro um pouco mais de tempo que eu e a gente um viu o outro crescendo, né? Vamos dizer assim. Ah, então vamos lá. No começo, eu digo que eu sou barbeiro profissionalmente há 4 anos, porque eu já cortava cabelo, porém, como eu fazia, era voluntário em centros de reabilitação, orfanatos, asilos, eu já cortava com material muito básico, entendeu? Com tudo muito simples, entende? Sem técnicas, enfim. E eu gostava, aquilo lá me realizava. Nessa época, eu era da vida corporativa, eu era comprador de uma grande empresa no Espírito Santo e adorava o que eu fazia, porém, e fazia muito bem, porém eu não me sentia completo, entendeu? E daí tá, o tempo passou, eu tive que ter um início, tomei uma decisão, fui correr atrás e tá. E eu paguei por um curso informal a um ótimo profissional que me ensinou a base de tudo que eu precisava, de técnicas, e trabalhei assim por muito tempo. Depois eu fui me aperfeiçoando, fazendo outros cursos, fazendo cursos com certificado e tudo mais. Mas não indico, entendeu? Eu indico, se vocês já estão aí fazendo um curso formal, estão com um ótimo professor que tem uma experiência muito boa e, acima de tudo, um carisma, que ele não vai te ensinar só técnicas de corte, ele vai te ensinar a vivência de uma barbearia, que é totalmente diferente. As minhas expectativas eram. Eu tentava, na verdade, assim, ó, no particular, foi um momento que eu comecei, foi um momento que eu estava treinando muito, não criar grandes expectativas. Eu já vinha sofrendo com algumas outras coisas em outras áreas da vida, e eu
e eu tentava ser o mais realista possível, mais pé no chão possível. E isso eu acho que me segurou muito, foi uma forte âncora para mim, entendeu? Foi a forma que eu encontrei de vivenciar tudo aquilo. Eu comecei fazendo contas e cálculos e falei, quer saber? Vou arriscar. E arrisquei, montei uma barbearia, primeiro com um amigo, e poucos meses depois a gente não se encaixou bem certo. E acredite, era justamente por questões de trabalho. No pessoal a gente sempre se deu muito bem, somos amigos até hoje, até que achamos por bem cada um seguir para o seu lado. E há um ano e qualquer coisa eu abri essa barbearia aqui, sozinho, né? E graças a Deus tudo indo muito bem. Não é fácil, a gente sabe que todo início é bem difícil, mas posso dizer que fui agraciado por Deus. O local que eu consegui abrir a barbearia, local que Deus me deu, não sei se você acredita em Deus, em qualquer outra coisa, ou não acredita em nada, enfim, direito teu. Eu acredito que Deus me deu esse local e é bem em frente a um hotel. Então eu já tinha bastante cliente que me garantiria pelo menos as despesas e mais um pouquinho. Então eu sabia que na pior das hipóteses ia empatar o dinheiro. E esse hotel, tem semanas que esse hotel chega a ser 60% do meu faturamento, porque aqui não é uma cidade turística. Então, muita gente que, normalmente, quase todo mundo que vem nesse hotel, ou é gente que está passando pela cidade e vai parar para dormir, ou são trabalhadores, aqui tem muita indústria. Então, esses trabalhadores muitas vezes ficam meses. E aí a gente conversa e tem uma grande expectativa, cria uma grande amizade, coisa arada, tá. Então, assim, eu fiz esse resumão para chegar no ponto que o que eu entendo que é a barbearia hoje. A barbearia, ela se tornou duas coisas. Uma delas ela não é. Talvez para alguns seja, não sei, mas cada um acho que tem uma realidade. A barbearia, muita gente olha só como uma fonte de renda. Eu cobro R$ 25, então faço 10 atendimentos num dia, vai dar 250. Meu custo diário para manter, vamos dizer, é R$ 50, então me sobra 200, entendeu? E aí o que eu vou fazer? Então esse é o meu lucro? Enfim. Muita gente entrou nesse ramo da barbearia, uns por emoção, outros só para ganhar dinheiro, outros por necessidade. É uma parada um pouco mais fácil, um investimento um pouco menor, não é tão burocrático. Quem quer seguir os caminhos certos se torna burocrático. Porém, muita gente começa na garagem de casa e não é demérito nenhum. Porém, quanto mais formalizado você conseguir fazer e puder fazer, melhor vai ser, vai dar mais profissionalismo ao teu trabalho. Mas aqui tem muita concorrência. Aqui na cidade, cara, dois tipos de negócio abriram muito nesses últimos anos. Um foi a barbearia e o outro foi farmácia. Mano, nunca vi tanto desses dois. Aí você fala assim, mas a concorrência é bem ferrenha, né? Onde eu estava, haviam outros dois barbeiros, onde que eu estava antes de vir para cá, para esse ponto, haviam outros dois barbeiros, acho que num raio de 100 metros no máximo. Então haviam 3 barbearias num curto espaço, assim. E, Juan, então a concorrência é grande? Cara, acredite se quiser. No nosso ramo, basicamente, não existe concorrência. E eu vou explicar o porquê. O que é a concorrência? Para o cara ser o teu concorrente, ele tem que ter mais atrativos. Então, não é só cortar. Um bom corte, realmente, qualquer um faz, ou uma maioria faz.
Porém, o cara tem que ter um ambiente agradável, o cara tem que ter uma conversa agradável, ser interessante. É uma coisa que eu sempre falo, cara, você tem que ser interessante, você tem que ter um motivo para que o pessoal goste de vir e às vezes venha, não seja nem para cortar, às vezes vem para conversar. É porque ele se sente bem, você gera uma energia boa, né? O seu corpo vibra numa frequência tão maneira que o corpo dele sente isso, ele fala assim, pô, isso é agradável estar lá, é satisfatório, entendeu? Então o cara tem que ser mais pontual que você, o cara tem que oferecer serviço melhor que você, ele tem que ser mais interessante que você. E isso, como é uma coisa tão particular, por isso que eu acredito que basicamente não existe concorrência, porque ninguém é igual a ninguém. Então, qual é o seu diferencial? O que você está disposto a fazer que pessoas mal-sucedidas não fazem? Hoje eu faço aproximadamente em torno de 240 atendimentos por mês. 240 atendimentos que eu digo é entre barba e cabelo. Eu hoje não vendo produtos na minha barbearia. Até estou pensando em começar, estou estruturando um aparador ali atrás para começar. Produto básico, sabe? Que muitas vezes você faz uma finalização e o cliente fala, poxa, eu não tenho uma pomada que faz, eu tenho aqui, entendeu? Mas não é o meu foco. Eu vou mostrar daqui a pouquinho, daqui uns minutinhos eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês ali. Eu faço 240 atendimentos por mês, entre cabelo e barba, né? Sobrancelha, não desenhar sobrancelha, isso eu não faço. É um déficit meu, porém eu não curto, eu gosto de uma barbearia mais antiga, mais clássica. Então no máximo eu tiro um voluminho, entendeu? Mas eu não desenho a barba. Sobrancelha, nariz. Pra você ter uma noção, eu cobro os mesmos 25 se for só para passar a máquina. Vem um monte de gente aqui que é quase careca e paga. Por quê? Paga e não reclama. Por quê? Porque o cara vai, eu vou lá e dou uma ajeitadinha. Se o cara usar barba, eu faço só um desenhozinho, entendeu? Eu dou uma limpezinha aqui atrás, porque o que eu economizo de tempo em cima, eu gasto um pouco mais embaixo. Eu tiro esse volume da sobrancelha, eu tiro o pelinho do nariz, da orelha. É o meu diferencial, porque aqui na cidade ninguém faz. E isso o meu avô, que era barbeiro, já fazia muitos anos lá no Rio de Janeiro. Então aqui a galera vira e fala assim, pô, eu pago 25, e acredite, R$ 25 aqui, eu sou um dos 4 ou 5 mais caros aqui da cidade. O mais caro cobra 40. Aí tem alguns de 30, eu 25, o resto é tudo de 15 para baixo. A grande maioria é tudo de 15 para baixo. Eu escolhi ser um valor médio porque, primeiro, que minha estrutura não gasta tanto assim. Eu não tenho tanto gasto como talvez os caras tenham para lá, enfim. Segundo, que eu acredito que é um preço justo. É o suficiente para mim. Aqui na cidade, o custo de vida é relativamente baixo. Só para vocês terem uma noção. Se eu não me engano, só 2 cobram 30 e um cobra 40. O resto é tudo daí para baixo, entendeu? A grande maioria é muito mais barato que isso. Então eu fico um valor médio. Quando o cara quer... Aí você fala, pô, isso é muito pouco. Talvez, mas para a realidade aqui da cidade, que é uma cidadezinha interiorana, bem pequenininha, isso é muito significante, entendeu? Então o que acontece? Como que eu tenho que precificar? Cara, depende da tua região, depende do teu trabalho, depende do teu espaço, depende do teu gasto. E olha que eu uso, depois eu mostro ali, até eu uso produtos Boticário, eu uso Babum, que é uma marca excelente de material para barbearia. Uso Mary Kay para homem, que não é barato. Eu uso bons produtos, entendeu? Então, assim, o que torna isso rentável? Eu escolhi ficar na média, porque
Como eu disse, para mim é satisfatório, me dá um valor legal. Eu tenho outras atividades, eu tenho outros negócios fora esse, então eu não vivo necessariamente da barbearia, apesar de me dar um bom dinheiro. Então assim, eu escolhi ser um valor médio, que agora, por exemplo, tá ruim para todo mundo. Os caras estão tendo que abaixar, esses que estavam muito altos, estão abaixando o valor, entendeu? Então quem estava muito alto, quem pagava muito caro, ele está vindo para mim. Quem pagava muito barato, o cara junta o dinheirinho e fala assim, pô, eu vou experimentar um serviço um pouquinho melhor, vem para mim também. Então eu tô na média, eu acho que é uma boa zona para se ficar, entendeu? Bom, para mim é satisfatório, como eu disse. Agora eu vou mostrar lá fora uma coisa bem interessante que eu acho. Vou pausar o vídeo aqui rapidão, vou sair ali e já retomo com vocês. Ó, pessoal, essa aqui é a frente da minha barbearia. Vocês estão vendo alguma placa? Não tem placa. Ali, naquela outra portinha, é um bar, que é o bar mais antigo da cidade. Eu não tenho placa nenhuma. Aqui é o hotel que eu falei, é um hotel que ainda está em reforma, mas é um hotel muito conceituado. Também, como eu disse, aqui na cidade não tem tantos, porque não é turístico. O único marketing que eu investi, que deve ter mais ou menos uma semana, que eu coloquei o adesivo no meu carro. E só, entendeu? Que custou R$80. Só caiu um negócio aqui. O que eu quero dizer para vocês, o que eu quero mostrar para vocês é justamente isso. Que se você tem um bom serviço e as pessoas começam a falar e tudo mais, cara, você sequer precisa investir. E eu tenho aquilo ali com o maior orgulho, de certa forma, porque eu não faço propaganda, eu tenho minha página no Facebook que eu basicamente nem mexo, raras às vezes eu posto alguma coisa ou outra, e então assim, estou dizendo para fazer a mesma coisa que eu? Não, de forma nenhuma. Mas o que é o meu segredo? O meu segredo é eu tento ser o mais interessante possível. Se chegar um boia fria aqui, eu sei conversar com ele. Se chegar um dono de empresa, como ontem, por exemplo, chegou um dono de empresa que mexe com produtos médicos, é tudo muito caro. As licitações dele é 300, 400 mil, milhão, entendeu? Então, assim, converso sobre dólar, converso sobre história, converso sobre ciências, converso sobre funk, sobre economia, entendeu? Não que eu seja o cara mais inteligente do mundo, mas eu tento ser interessante para o meu cliente, para que ele volte, para que ele se sinta bem, para que ele fale assim, pô, eu não vou lá, e não é só um corte, nunca é só um corte, é tudo o que você apresenta por detrás daquilo, entendeu? Então, assim, se eu tenho uma dica para deixar para vocês, é justamente essa. Pega todo esse apanhado de informação que eu passei e retire as melhores partes, entendeu? E acredite em você, acredite naquilo que você faz, ame isso aqui, ame a barbearia, não seja só mais um, não olha só como uma fonte de renda, o dinheiro que entra é consequência, então aí tudo começa a dar certo, tá bom? Qualquer coisa, tamo aí, obrigado pelo seu tempo, forte abraço, prazer conhecer todos vocês, e é uma honra para mim poder falar só um pouquinho do que é a barbearia, extremamente sensorial, palpável, e conhecer as pessoas, a história das pessoas, para mim acho que é a melhor parte. Um abraço.